Agora, queria te perguntar, Azevedo, a respeito do Pablo Verratti, cara. O Verratti tem 36 anos de idade, e aí deixa claro pra gente que idade é só um número. Esse é saudável até o tutano, né? Joga todos os jogos aí, corre pra caramba, se dedica muito. Você que é um cara que viu, porra, muita gente boa. Então, assim, tem uma galera que é mais nova pô, caraca, o Verratti vira o Edmundo, né? Comparado ao que ele viu recentemente no Vasco, né? Ele vira um grande jogador. Mas, assim, você que viu uma amostragem maior de Vasco da Gama, qual é o caminho que você tá vendo o Verratti trilhar com a camisa do Vasco? Ah, cara, o Verratti é um cara de muita entrega, né? É um cara de muita entrega, um cara que tá sempre tentando ocupar espaços dentro do campo. Eu admiro muito o Verratti. Longe de ser um craque de bola, não é mesmo, tá? Ele é muito aplicado. Bola aérea é o forte dele. Te lembra um pouquinho o Jardel? Me lembra muita coisa, não é pouco não. Me lembra muita coisa. Eu acho que é isso, assim. Mas o Vasco não pode ficar dependente do Jardel, do Verratti como um cara de referência ofensiva. Tem que ter mais gente para, dependendo da característica do jogo. Tem jogos onde você tem as bolas aéreas como principal artifício, enfim. Outros não. Outros é a bola no chão, toque de bola, e você precisa de um cara com um passe mais qualificado, né? Com capacidade de girar, finalizar com mais precisão. Então eu acho que o Vasco precisa buscar um cara desse também. Teve uma discussão que a gente fez outro dia lá no grupo de membros do canal, que eu acho que vale muito. O Verratti em 2023, ele era uma novidade. Ninguém conhecia o Verratti. O Verratti hoje é um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, isso é um fato. Apesar de ser quase que um samba de nota só, né? Eu acho que ele é um absurdo, eu acho que ele é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. E se demole, um dos melhores do futebol mundial, porque ele literalmente domina a arte do jogo aéreo. Sendo que o jogador não tem só essa valência, né? Você tem velocidade, posicionamento, drible, finalização. Você tem muitos outros quesitos no jogo. Ele mesmo sendo um cara de bom porte, tanto físico como de estatura, ele dificilmente faz um pivô, bate-cai. É até estranho pra alguém que corre o jogo todo. Eu esperava até ele ser mais forte, assim, pra segurar a bola. Então, assim, o Verratti, por um período importante, ele era esse elemento surpresa, mas chegou um momento que ele virou a grande arma e todo mundo já sabe como é que o Vasco joga. O Vasco virou uma equipe completamente previsível. Bola no Piton cruza e o Verratti. Tu mata o Piton e o Verratti e o time do Vasco acabou. Acontecendo isso nesses últimos jogos do Vasco. E o jogo do Bahia, é importante dizer que foi um único jogo, a gente precisava ver uma amostragem maior. O Ryan, quando jogou na vaga do Verratti, o Vasco, inclusive, por coincidência ou não, a gente não sabe, foi um jogo só, fez o melhor jogo dele recente, com 9 mais móvel. O Ryan ainda sofreu um pênalti e tal, saía da área, brigava um pouco ali. Eu acho que o Vasco tem que valorizar demais o Verratti, por mim ele aposenta no Vasco, se continuar nessa batida pode até virar ídolo do clube, principalmente para essa molecada mais jovem que precisa de uma referência, mas eu acho que um clube que tá dando um exemplo muito legal pra gente é o Botafogo, eu explico. O craque do Botafogo de 2023 e que era a grande referência daquele time, se o título brasileiro passava muito pelo pé dele, o Tiquinho Soares hoje é banco do Botafogo e não tem grito nenhum. Eu acho que o Vasco pode muito para 2023 valorizar demais o Verratti, tê-lo como um dos pilares do time, mas por que não buscar um outro centroavante para brigar com ele, se for melhor que ele, por que não até o substituir para o Vasco ter essa variação, ter um 9 móvel, ter um 9 igual o Verratti para jogar aéreo, porque o Vasco ficou muito previsível. A gente tem consagrado os nossos laterais e os meias têm morrido de fome. Percebeu que os primeiros jogos do Coutinho ele tentava enfiar no Verratti toda hora e a bola batia e voltava igual um tijolo, ou ele metia a bola no espaço vazio, o Verratti não entendia, não ia. E tem um agravante, né? O Vasco não consegue encontrar jogadores atacantes de lado, que correspondam. Cara, o Vasco já tentando Rossi, que não deu certo pela segunda vez, né? O DVD, que agora tá machucado, mas vamos lá, o DVD não é esse cara que o Vasco precisa. O Adson até me agrada bastante, né? Esse eu gosto muito. Eu também, mas se lesionou, enfim, tá voltando agora. O Vasco vem sofrendo muito com isso. Cara, com todo respeito, esse... Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues também não gosto dele. O Jean Davi, sabe, assim...
Eu acho que o Vasco tem que ser mais criterioso na hora de contratar e buscar jogadores que realmente podem... A gente está sentindo muita falta do Gabriel Peck há muito tempo, cara. Olha isso, o Gabriel Peck foi xingado na arquibancada várias vezes. Anos. Ele levantou a pipa em 23. Pois é, e hoje, sinceramente, de todos esses que jogam ali pelo lado direito, pra mim o Peck seria titular. Vou te trazer uma informação que eu acho que vai te assustar e a gente nunca parou, talvez, para refletir sobre isso. Pode virar até tema para vocês na Transamérica depois lá. Qual foi o último grande ponta que o Vasco contratou, que não veio da base? O último grande ponta? Não tô falando de Euler da vida, não. Um cara que pelo menos eu entregou já tava a função. pensando lá atrás. Se você for pegar os últimos pontas que tomaram conta da posição assim, não tô falando que, nossa, era o melhor ponta do Brasil. Longe disso, assim, dignamente cuidou bem da posição ali. Você tem Paulinho, Marrone, Gabriel Peck, o Thales Magno começa bem e termina não tão bem. O último ponta que entregou alguma coisa e foi útil na primeira passagem dele foi o Rossi em 19. E aí tu volta mais atrás, tu vai chegar no Éder Luiz, cara. Éder Luiz. Em 2000, ali 10, 11, 12. Os últimos pontas que minimamente resolveram o problema ali, alguns até tardiamente, que o Peck até engrenar levou um tempão, foram os moleques da base. O ponta que começou a dar sinal agora contratado foi o Adson e teve a infelicidade de lesionar. E o Vasco precisa para 2025 contratar 2. O histórico do Vasco não é muito bom. O Vasco teve recentemente O Vasco teve Luiz Fabiano, André Rios, Verrete, Germancano, Elton. Vira e mexe, o Vasco acha um 9. Maxi Lopes. 10, teve ali, Nenê, Paiê, Coutinho, Moraes, enfim, vira e mexe o Carlos Alberto. Tu ainda acha. Agora, o ponta, cara, é uma peleja que o Vasco vem... Talvez o Jorge Henrique vá em 15 ali, mas já final de carreira também. Então, assim, e hoje são os jogadores mais valorizados do mercado e mais caros. Como é que o Vasco vai achar 2 pontas de qualidade sem dinheiro? Pois é, mas não é uma interrogação isso, Dieguinho? Será que vai estar sem dinheiro? Eu tô aguardando a definição desse Vasco novo que vai chegar, que pode chegar com a SAF, enfim. É a esperança que a gente tem, cara. Esse Vasco, na situação financeira que tá para 2025... permanecendo assim, cara, aí, sinceramente, me preocupa bastante. E tá claro que essa venda não vai acontecer agora, né? Pela coletiva do Pedrinho, ele quer fazer, não vai fazer não vai ser a toque de caixa. A toque de caixa, eu acho que ele tá corretíssimo. Também acho. Mas tá com cara pra mim de que se acontecer no ano que vem, é no mínimo do meio do ano pra lá, se não for até pro final do ano, ou pra 26. Eu já tô me preparando pra ver um 2025, gestão Pedrinho talo. Eu tô me preparando pra ver um Vasco no Campeonato Carioca, da maneira como a gente está vendo nesse final de ano. E eu estou esperançoso de ver um Vasco entrando na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e quem sabe lá na Libertadores, a gente não sabe, bem fortalecido. Essa é a minha esperança. Porque o Vasco, com esse time que tem, eu prefiro que nem vá para a Libertadores, cara. Prefiro que nem vá. Eu tenho escutado uma galera falando isso. Com essa equipe, eu prefiro que não vá. Agora, tu não acha que se a gente classifica para Libertadores, obrigatoriamente a gestão vai ter que se mexer mais um pouco? Vai ter mais receita também garantida ali e vai talvez facilitar contratar jogadores melhores, porque a gente está sobre o prisma desse elenco de hoje, não de um possível elenco de 25. Não, o próprio jogador se sente seduzido, né? Pô, vou disputar uma Libertadores. É uma outra realidade. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter minimamente uma garantia, uma segurança para que não fique só nessa dependência. Agora a gente está no Libertadores, vem para cá. Eu acho que o Vasco precisa de uma base para isso. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.